Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayra, professora de língua portuguesa para o primeiro ano, e esta semana nós vamos estar trabalhando uma história muito legal. Quero que vocês acompanhem comigo os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos ver lá, crianças? Prestem atenção lá. Apreciar a história contada pela professora, compreender os fatos principais da história conforme a sequência dos acontecimentos, reconhecer os sons das sílabas iniciais das palavras e identificar as letras que formam as sílabas iniciais das palavras. São esses 4 objetivos que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Depois, no final da aula, a gente retoma para ver se nós conseguimos concluir. Lembram, crianças, que a professora Mayra sempre fala para vocês que nós temos um código de escrita, que é chamado de alfabeto, e que esse alfabeto forma todas as palavras, frases, tudo que a gente precisa? Então, hoje a professora trouxe o alfabeto aqui. Vamos retomar ele, vamos dar uma lida nesse alfabeto, junto com a professora, observando que as letras que estão em vermelho são as... Quem mesmo, crianças? Vogais, isto mesmo. E as letras que estão em preto são as consoantes. Acompanhem com a professora a leitura. Vamos lá, criançada. Bem bonito, bem alto e bem forte, que eu quero escutar aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. São essas as letras do nosso alfabeto. Depois vocês podem voltar na telinha, em casa, e fazer a cópia do alfabeto no caderninho de vocês. Certo, crianças? Então agora, junto com a professora, vamos ver o que nos aguarda a nossa aula? Antes da professora contar a história, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês já ouviram ou conhecem histórias que tem lobo? Alguém já ouviu uma história que tenha lobo? Ou que conhece uma história de lobo? Ah, com certeza vocês conhecem, sim, né? Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos. Como eram os lobos das histórias que vocês conhecem? Como que eram esses lobos dessas histórias? O lobo da história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo da história dos 3 porquinhos, como que eles eram? Maus, né? Muito maus. Será que existe lobo que pode ser enganado? O que vocês acham, crianças? Será que em alguma história que fale sobre lobo, existe algum lobo que pode ser enganado? Ser ludibriado? O que vocês acham? Ah, acham que não? Será? Eu acho que pode acontecer, sim. Como vocês imaginam que seja o lobo da história que vou contar? Eu vou contar para vocês uma história que vai ter um lobo. Como que vocês acham que vai ser este lobo desta história? Será que ele vai ser esperto, inteligente, maldoso? Como vocês acham que ele vai ser? Só ouvindo a história, né, crianças? Então, hoje a professora vai contar para vocês a história Cuidado com o Menino. Vamos com a professora na bancada. Então, crianças, a professora falou para vocês que vai contar a história para vocês do lobo, dessa história, Cuidado com o Menino, que é uma história de Tony Blendell, com a tradução de Ana Maria Machado. Certo, crianças? Então, aqui está o lobo da história, estão vendo lá? Olha que bonitinho o nosso lobo. Viu? E olha o menino aqui da história. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? Então, a história começa assim. Era uma vez, não faz tanto tempo assim, numa floresta, não tão distante assim, um menino resolveu pegar um atalho por dentro da floresta. E no meio do caminho, encontrou com o lobo, que o levou para a sua casa. O lobo pegou o menino e levou para casa, para a sua caverna. E o menino foi, né, para a caverna junto com o lobo.
Chegando lá, o menino curioso foi e perguntou para o lobo: o que você vai fazer comigo? E o lobo respondeu: eu vou comer você. Mas como assim? Disse o menino. Como comer? Cru? Desse jeito? Sem cozinhar pelo menos um pouquinho? E o lobo, que já estava ficando com raiva: vou comer sim, cru. O menino: mas tem que cozinhar um pouquinho. E eu conheço uma receita muito boa. Uma receita que você vai gostar. O lobo, como era faminto, esfomeado, falou para o menino: então me ensine essa receita. E o menino disse: essa receita se chama sopa de menino. Crianças, a professora trouxe aqui para vocês, olha, a receita da sopa de menino. Olha lá a receita. E a professora vai ler esta receita para vocês da sopa de menino. Vamos ver o que o menino falou que precisava de ingredientes para fazer a sopa. Quando a gente vai fazer uma comida, nós precisamos de ingredientes, certo, criança? E alguns utensílios para poder fazer a comida que a gente está querendo comer naquela hora, certo? Então vamos ver quais são os ingredientes da sopa de menino que o menino vai ensinar para o lobo. Ingredientes para servir um lobo faminto: um menino de tamanho médio, um caldeirão de ferro bem grande, uma tonelada de batatas, um montão de cebolas, uma tina de rabanetes, uma carroça cheia de cenouras, balas de frutas, um poço cheio de água, um barril cheio de tijolos, uma colher de pedreiro. Modo de fazer: primeiro, pegue o menino. Segundo, lave-o bem, principalmente atrás das orelhas. Terceiro, coloque-o firmemente dentro do caldeirão de ferro. Quarto, acrescente a água, as batatas, as cebolas, rabanetes, cenouras e mais as balas de frutas para temperar. Quinto, sente-se no barril de tijolos e mexa bem até quinta-feira usando a colher de pedreiro. O lobo ficou encantado com a receita e deu mais fome ainda. E correu para lá e correu para cá e para cima e para todo lado para buscar os ingredientes que o menino tinha pedido. Quando o lobo voltou para a caverna, o menino foi conferir se os ingredientes estavam todos lá. Foi ver se tinha um caldeirão de ferro, foi ver se tinha as batatas, as cebolas, os rabanetes, as cenouras, as balas de frutas, o poço de água, um barril de tijolos e a colher de pedreiro. E o menino, que já estava lá. O menino olhou bem sério para o lobo. Seu lobo bobo, você esqueceu do sal. Como assim? Você não falou que precisava de sal, disse o lobo. Mas eu vou te ensinar outra receita. E essa é a primeira parte da história que a professora vai contar por hoje para vocês. Não esqueçam do sal. Certo, crianças? Gostaram dessa primeira parte da história? Vamos ver com a professora lá algumas perguntinhas que eu vou fazer para vocês? Ai. Ai, a professora cansou. Quais são as personagens da história? Lembram quais são as personagens da história, crianças? O lobo e o menino. Isso mesmo. Como era o menino da história? Como que era esse garoto dessa história que a professora contou do cuidado com o menino? Ele era um menino inteligente, esperto, né? Malandro, ligeiro. Era um menino muito inteligente. Como era o lobo da história? Como que era o lobo da história? Bobo, né, crianças? Bem bobinho, que caiu na conversa do menino, né? O que aconteceu nessa primeira parte da história? O que vocês... Contem aí para a professora o que aconteceu nessa primeira parte da história. Isso, o menino entrou na floresta por um atalho, deu de cara com um lobo que levou ele para a caverna. O lobo queria comer ele cru, né? E o menino foi mais esperto, falou que tinha que cozinhar, que não dava para comer cru.
E o menino fez um monte de exigências, pediu um monte de ingredientes para ensinar a sopa de menino. E o lobo correu para todo lado, para cima, para baixo, para todo lado, para buscar os ingredientes que o menino pedia. E no final, o que aconteceu? O lobo esqueceu do sal, não é? Então essa é a primeira parte da história que a professora vai contar para vocês hoje. Outro dia nós vamos ver outras partes da história. A brincadeira que a professora vai fazer com vocês agora é descobrindo o som da sílaba inicial. A gente já trabalhou com umas atividades assim, mas nós vamos precisar ir lá na bancada de novo para fazer essa atividade. Certo, crianças? Vamos tirar o nosso menininho para cá, nosso menino esperto para cá. A receita, né? Da sopa de menino. Então, lá na história que a professora contou para vocês, tem alguns ingredientes que fazem parte desta receita, que é da sopa de menino. Então, agora a professora trouxe aqui essas palavrinhas e nós vamos descobrir qual que é o som da sílaba inicial. Então, agora a professora vai colocar aqui e nós vamos ler, certo? Estão conseguindo ver lá com a professora? Eu vou colocar aqui e vou pegando uma de cada vez e vou mostrando para vocês alguns ingredientes da nossa receita. Então, na receita da sopa de menino, tinha cebolas, certo? Olha lá, a professora vai erguer para vocês verem melhor. Cebolas. O som da sílaba inicial, C. Estão vendo aqui, ó? Som da sílaba inicial, C, bem aqui no comecinho. C. Cebolas, certo? Era um dos ingredientes. Próximo ingrediente que tinha eram rabanetes. Som da sílaba inicial, Ra. Bem, esta primeira sílaba aqui. Rabanetes. Começa com Ra. Outro ingrediente que tinha eram cenouras. Som da sílaba inicial, o C. Igual o da cebola. Vejam lá, cebolas e cenouras. Não é igual o som? É igual. Cebolas e cenouras. Mesmo som inicial. Agora a próxima palavra, essa eu acho que vocês já sabem até ler essa palavrinha aqui. Balas. Muito bem. Som da sílaba inicial, ba. Agora a próxima, tijolos, que também tinha na história, né? Um barril de tijolos. Tijolos, som da sílaba inicial, ti. E a última, batatas. Também tinha na receita da sopa de menino. Som da sílaba inicial, ba. Lembrando, crianças, que tem duas palavras com o mesmo som de sílaba inicial. Batatas, olhem aqui com a professora. Batatas e balas. As duas têm o mesmo som de sílaba inicial, que é a sílaba ba. Ba da batata, ba da bala. E hoje nós vamos estudar essa sílaba. Essa família silábica da letrinha B, que vocês já conhecem porque a gente já viu no alfabeto, né? A gente já viu essas letrinhas no alfabeto. Vamos ver lá se é isso mesmo que nós vamos estudar agora? Olha lá, família silábica do B. Olha que bonitinho lá. Nós vamos conhecer aquela família silábica. Ba, be, bi, bo, bu. Então, a professora vai colocar aqui na mesa, vou colocar as batatas e as balas aqui para o lado, e vou formar aqui, ó, a palavra batata, com o alfabeto móvel. Ba, ta, ta. Batata. Certo, crianças? Então, a primeira sílaba inicial é o ba. Né? O restante aqui nós não vamos usar, nós só vamos usar o ba da batata. Quando a gente junta a vogal B, a consoante B, desculpa, criança, a consoante B com a vogal A gente faz o ba. Quando a gente junta a consoante B com a letrinha E, a gente faz o B. Quando junta com o I, faz o bi. Quando junta com o U, faz o bo. E quando junta com o U, faz o bu. Que é daquela família que a professora mostrou no slide para vocês. Ba, be, bi, bo, bu. Certo, crianças?
Então, agora, olhem aqui nesta cartelinha que a professora trouxe da família silábica, que nós já temos as vogais aqui. A, E, I, O, U. Certo? Viram que já tem as vogais? Então, a palavra que nós estudamos era a palavra batata. Certo? Não era a palavra batata? Com qual letrinha começava a palavra batata? Olha a sílaba inicial aqui. Qual que era a letrinha que começava a batata? A letrinha B. Isso mesmo. Vamos colocar o B aqui. Agora vocês vão me ajudar. A professora vai colocar a família silábica aqui, do ladinho. E agora vocês aí em casa vão ajudar a professora a montar esta cartelinha da família silábica. Quando eu junto a consoante B com a vogal A, que som que eu faço? Que sílaba eu formo? A sílaba Ba. Agora olhem com a professora aqui na lateral para ver aonde que está o Ba. Olha, tem que ser o B com o A para fazer Ba. Onde que está o B com o A aqui nessas tirinhas de letrinhas que a professora trouxe? Isso mesmo, olhem lá o Ba. Então, quando eu junto a consoante B com a vogal A, eu formo o Ba. Leiam com a professora de novo. Ba. Muito bem, crianças. Agora, eu vou juntar a consoante B com a vogal E. Qual a sílaba que vai formar? Olhem bem aqui o B com o E. Vai formar o B. Vamos achar o B aqui? Acharam com a professora? Muito bem, o B. Então, nós já fizemos o Ba e já fizemos o B. Agora, eu quero que vocês procurem com a professora a consoante B com a letrinha I, com a vogal I. Vai formar Bi. Isto mesmo. Então, vamos procurar aonde que está o Bi aqui. Acharam, crianças? Muito bem, o Bi. Vamos colocar o Bi aqui na nossa cartelinha. Já fizemos o Bi. Agora, a próxima consoante com a vogal. A consoante B com a vogal O, que vai fazer Bo ou Bó. Certo, crianças? Porque o O também tem esse som do O ou do O. Aonde que está o Bo aqui? Muito bem, criançada. Como vocês são espertos, já acharam o Bo. Certo? Agora, a consoante B com a vogal U. Forma Bu. Isto mesmo. Olhem lá. Vamos ler novamente a família silábica para guardar bem dentro da nossa cabecinha. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Muito bem. Lembrando, crianças, que o B também pode ser Bé e o Bo também pode ser Bó. Essas letrinhas também têm esse som diferente, certo? Agora, vocês vão ajudar a professora a procurar o desenho que começa com Ba. Olhem aqui, nós temos boi, bico, não boi não, é búfalo, desculpa crianças, é búfalo. Búfalo é bem diferente de um boi, né? O chifre dele é diferente, olhem lá crianças, se vocês verem, viu? O chifre é diferente. É um búfalo, não é um boi, tá? O búfalo, o bico, o bebê, a bola e a bala, certo? Agora vocês vão ajudar a professora a procurar a palavrinha ou desenho que começa com Ba. Qual desses 5 desenhinhos aqui começa com Ba? Já acharam? Quem que é, crianças? A bala. Muito bem. Vamos colocar ela aqui embaixo, olha, do Ba. Bala
Começa com ba, né? O desenho da bala e a sílaba ba. Agora vamos procurar com B. Deixa a professora colocar o búfalo de volta no lugar dele aqui. Com B. O B e o E, crianças. Olhem aqui, com essa sílaba aqui que começa a palavrinha. Bebê. Muito bem. Acharam o bebê. Olha lá. Eu uso esta sílaba para formar a palavra bebê. Certo? Bebê. Agora com bi. Muito bem, crianças. O bico. Bico. Olhem lá, começa com bi. Agora com a sílaba bo. Qual desses dois desenhos começa com bo? Lembrando que este não é o boi, crianças. É um búfalo. A bola, isso mesmo. E começa com bo. Bola. E por último, com bu, o búfalo. Não acabou a brincadeira. Agora eu vou deixar um pouquinho mais difícil para vocês. Vamos ver quem em casa vai conseguir descobrir a palavra que forma este desenho que a professora colocou. Então, com a sílaba ba, da bala, aonde será que está escrito bala aqui embaixo? Olha, começa com ba. Acharam? Muito bem, crianças. Bala. Olha lá, vamos colocar na nossa cartelinha. Bala. Agora nós vamos procurar com B. O bebê. Onde será que está escrito bebê? Já acharam, né, crianças? Vocês são muito espertas. Bebê. Olhem ali. Muito bem. Bebê. Agora com o bi. O bico. Onde que está o bico? Muito bem, crianças. Já vi que me mostraram lá a palavrinha bico. Olhem aqui. Bico. Agora com bo ou bó. Neste caso aqui é bola, né? Onde que está a bola? Essas duas palavrinhas aqui. Bola, isto mesmo. Olha lá a palavrinha bola. E a última que a professora falou, né? Que é uma palavrinha diferente, que é um animalzinho diferente, é o búfalo. Olhem lá a palavrinha. Vamos colocar aqui. Agora vamos ler toda a cartelinha de novo para a gente guardar bem na nossa cabecinha. Combinado, crianças? Vocês aí em casa, professor aqui na TV. Vamos lá? Ba, be, bi, bo, bu. Bala, bebê. Bico, bola, búfalo. Muito bem, crianças, vocês aprenderam a família silábica do B. Do B da batata, da bala, do bebê. Que legal, né, crianças? Agora vamos ver o que nos aguarda? Ah, já está acabando, nossa aula estava tão legal. Nós já estamos encerrando. Nossa, estava muito gostosa nossa aula hoje, não estava, crianças? Então vamos ver lá se nós atingimos os nossos objetivos? Apreciar a história contada pela professora, a história do cuidado com o menino, ouvir e prestar bem atenção, né? Compreender os fatos principais da história conforme a sequência dos acontecimentos. Deu certinho, né? Reconhecer os sons das sílabas iniciais das palavras. Certinho também fizemos. Identificar as letras que formam as sílabas iniciais das palavras, que nós conhecemos hoje a família silábica do B. Antes da professora se despedir, nós temos tarefa. Lembrem, crianças, essa tarefa vai ser retirada na escola, certo? Na aula de hoje, conhecemos a história Cuidado com o Menino. Agora chegou a sua vez. Faça um desenho sobre a história e escreva do seu jeitinho o nome dos personagens. Tá? Vai escrever do jeitinho que vocês sabem. Menino e lobo. Tá? E a segunda tarefinha, bem fácil, crianças, é a familhinha do Babebibobu, para vocês completarem. Bala, bebê, bico, bolo e bule. Super fácil a tarefa, tranquilinho para fazer, certo, crianças? Por hoje é só. Um beijo, criançada, e até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí,
Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados? A professora tá super animada. Tenho certeza que vocês também estão. Então vamos lá com a professora Selma para mais uma aula de história. Olha que delícia! Como é que vai começar a nossa aula de hoje? Com música! Vocês gostam de música? A professora Selma também gosta. Então o nome da música é Gente Tem Sobrenome, de Toquinho. Prestem bem atenção na letra dessa música, porque a gente vai comentar depois sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Rodou! Todas as coisas têm nome: casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome: rosa, camélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Chico é Buarque, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. Tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado, tem um outro que é Jorge Ben. Quem tem apelido, Dedé, Zacarias, Mussum e Papá de Belém. Tem sempre um nome, e depois do nome tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome: bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome: bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, que faz confusão. Carlitos é o Charles Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E tem brasileiro, é o Jobim. Quem tem apelido, Zico, Maguila, Xuxa, Pelé e He-Man. Tem sempre um nome, e depois do nome tem sobrenome também. Gostaram da música, crianças? Bacana, né? O que falava a música? Fale lá pra mim. Isso, falou que todas as coisas têm nome, não é isso que falava lá na música? O que tinha o nome? Casa, jardim, as flores, tudo tem nome. Brinquedo, pudim, tem nome, mas não tem sobrenome, não é isso que tinha lá na música? E falou que as pessoas sim têm nome e têm sobrenome. Falou do Caetano, que é Veloso. Veloso é o sobrenome do Caetano, Caetano Veloso. Então, basicamente, a música fala que tudo tem um nome, todas as coisas têm nome, mas as coisas não têm sobrenome, mas gente, pessoas têm nome e sobrenome. Mas aí vamos então pensar lá um pouquinho. Pensem lá com a professora Selma. Você sabe por que tem esse nome? Você sabe o porquê de se ter um sobrenome? E de onde surgiu o sobrenome? Então vamos pensar um pouquinho. Por aí vocês já descobriram qual que vai ser o tema da aula de hoje, não é? Então peguem no caderninho de vocês. Coloquem lá a data de hoje. A professora vai fazer bem devagar para que vocês possam anotar, tá bom? Primeiro a data lá em cima. Peça ajuda pro papai e pra mamãe. Isso, foi? Tá. Coloque lá o tema. Nossa história, do jeitinho que tá aqui no caderninho da professora, tá? Ó, vou deixar aqui paradinho para que vocês possam anotar. Nossa, ó, 2 S. Nossa, olha a força do S.
Dê lá um espacinho de um dedinho. História. Conseguiram anotar? Então, este é o tema que iremos trabalhar hoje. Foi? Tá. Então, vamos para o nosso objetivo de hoje, que é conhecer e relatar a sua história de vida e do seu próprio nome. Teremos que atingir esse objetivo até o final dessa aula e identificar as características físicas e pessoais. Então, o tema é nossa história. Vamos trabalhar aqui sobre a nossa história de vida, sobre a sua história de vida, sobre a história de vida, né, do próprio nome, porquê do nome, do sobrenome, e identificar aí as características físicas e pessoais. Então, vamos lá. Aqui, logo que nós nascemos, nós já temos o direito à vida. Nascemos. E nós temos que receber o nosso primeiro documento. Então, normalmente a mamãe ganhou, né? Você está lá, provavelmente no hospital. Normalmente, o papai que vai lá e registra vocês. Então, o papai e a mamãe já combinaram lá um nome enquanto vocês ainda estavam na barriguinha dela. Ah, se nascer mulher vai se chamar assim, ou se for homem vai se chamar de um outro nome. Então, nesse documento aqui, que é a certidão de nascimento, que é o primeiro documento de vocês, ali tem o nome e o sobrenome de vocês. Porque a professora falou, e voltando na música, que as pessoas têm nome e sobrenome. Então, vai o nome de vocês completinho, com nome e sobrenome. Vai o nome do papai e da mamãe inteirinho, também com nome e sobrenome. Vai o nome dos avós maternos, que são os avós por parte de mãe, os avós paternos por parte de pai. Então, vai ali todos os seus dados. Mas para que serve essa certidão de nascimento, esse documento? Para que vocês possam ser identificados nos grupos sociais, no mundo, enquanto cidadão. Então, esse documento te identifica nos vários locais que vocês podem estar se apresentando. Enquanto pequenininhos e bebês, vocês não têm que ir lá no postinho, a mamãe não teria que levar vocês lá no postinho para poder tomar aquelas vacinas e tudo. E o que vai lá? A certidão de nascimento, que é o documento de vocês. E a partir daí, tem a carteirinha de vacina e vários outros documentos. Então, aqui é importante que vocês saibam que aqui tem os seus dados ali com nome e sobrenome que identifica vocês. Nome do papai, da mamãe e dos avós, tá? Mas vamos pensar no nome. Por que será que a professora Selma tem esse nome? Por que você tem esse nome? Já parou para pensar nisso? Depois perguntem lá para o papai e para a mamãe. Será que eles escolheram esse nome por achar bonito? Será? Pelo seu significado? Porque geralmente o nome tem um significado. Será que é por isso que escolheram esse nome para você? Por ser o nome de um parente querido? Ou pela admiração por alguma pessoa famosa? Já pararam para pensar nisso, crianças? Então depois perguntem lá para a mamãe de vocês, para o papai de vocês, por que escolheram esse nome para vocês? Por quê? Foi para homenagear alguém? Foi por causa de algum famoso? Foi pelo significado ou simplesmente porque achou bonito? Vamos compreender tudo isso. Mas e o sobrenome? Sabemos ali que o nome é escolhido pelo pai e pela mãe. Mas e o sobrenome? Também podemos escolher? O que vocês acham? O nome é escolhido. Papai e mamãe conversaram lá e vai colocar esse nome de vocês. Colocaram o nome de vocês. Ah, e o meu sobrenome eu quero fazer uma homenagem. A professora Selma lembrou de uma pessoa que a professora gosta bastante. Sabe a Maria Júlia Coutinho, a Maju da televisão? A professora gosta dela. Eu poderia, então, me chamar Selma Coutinho, só para homenagear a Maju Coutinho? Poderia? Será? Vamos pensar um pouquinho, vamos entender como tudo funciona. Aqui nós temos a Laura. A Laura, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ela está ali na mesa. De máscara, do jeitinho que está aqui. Olha o nome dela. Laura Becker Ferreira. Este é o nome completo dela. Então, a professora trouxe a Laura para que vocês possam entender aí também, fazendo uma relação com o nome de vocês. Laura, o nome, o primeiro nome dela. E tem um significado. Significa
vitoriosa. Quem colocou esse nome para Laura? Foi a mamãe dela, que escolheu esse nome e colocou Laura. Por que colocou esse nome na Laura? Sabe o que a Laura me contou e falou que era para contar para vocês? Falou assim, que quando a mamãe dela era pequena, era menor, tinha uma boneca que ela gostava bastante de brincar com essa boneca. E essa boneca era a Laura. E aí ela falou assim, que quando ela crescesse, tivesse uma filha, ela colocaria o nome de Laura. Então, por isso que a Laura se chama Laura. Entendeu? Foi partindo daí que a mãe dela escolheu esse nome para ela. E o sobrenome Becker Ferreira também foi escolhido lá da boneca? O que vocês acham? Não. O Becker é o sobrenome da mamãe da Laura. E o Ferreira é o sobrenome do pai. E como tudo isso acontece? Esse Becker aqui, que é o sobrenome da mamãe, ele é de origem alemã, porque a família lá da mamãe, eles são de origem alemã. E o Becker tem um significado também, que significa padeiro. E Ferreira também vem lá do sobrenome do pai da Laura, que também tem um significado. Ferreira significa aquela pessoa que trabalha com ferro e é de origem portuguesa. Então percebam ali que o sobrenome não é algo que nós podemos escolher. Ah, eu quero aquele sobrenome porque eu acho bonito. Não, percebam aqui que já tem um porquê desse sobrenome. Então tem o nome da mamãe da Laura e tem o nome do papai da Laura. Ok? E o Pedro trouxe também o Pedro Henrique Monteiro. Olha, sabia o nome dele completo? Bonito o nome do Pedro, né? Gosto muito do Henrique. Ah, tá bom, gosto do Pedro também. Então, Pedro Henrique Monteiro. Vamos pensar. O nome do Pedro Henrique é composto, porque tem dois nomes, diferente da Laura. A Laura era apenas Laura. Não era Laura Maria, Laura Albertina, era somente Laura. E o Pedro é Pedro Henrique, um nome composto, dois nomes. Pedro significa pedra. E o Henrique significa governante da casa. Percebam que tem um significado no nome dos dois nomes do Pedro. E quem escolheu esse nome para o Pedro? Quem escolheu? Foi o papai dele, sabia? Que foi o papai que escolheu? Eu acho que eles combinaram assim. O papai e a mamãe da Laura falou assim: se for mulher, a mamãe escolhe. Se for homem, aí o papai escolhe. Aí o Pedro veio homem, então o pai escolheu. Eu acho, não sei se foi isso, o Pedro não me contou, mas depois eu falo para vocês. Aí, por isso que ele tem esse nome de Pedro Henrique. E o sobrenome dele, Monteiro? É o sobrenome, que também tem um significado. Esse Monteiro, ele significa a pessoa que trabalha ou mora ali perto dos montes. É o sobrenome do pai do Pedro. Vocês sabiam que esse nome Pedro Henrique foi escolhido pelo pai e foi para homenagear o bisavô do Pedro, ou seja, o vô do pai do Pedro. Nossa, professora, quanta coisa! Tá me dando uma tontura de ver a senhora falando esse monte de coisa. Vocês vão entender bem direitinho. Então aqui eu quero que vocês entendam que o nome pode ser realmente, o primeiro nome pode realmente ser escolhido, mas o sobrenome não pode ser escolhido, tá bom? Tem um porquê, vem o nome ali dos nossos pais, que é para fazer essa relação com os nossos parentes. E para que fique mais fácil, a professora vai montar aqui com vocês a árvore genealógica da família do Pedro. O que é a árvore genealógica, professora? É uma fruta genealógica? Não é uma fruta. É uma árvore que a gente vai colocar aqui os nomes do papai, da mamãe, dos avós, para poder a gente fazer essa relação ali da família e a gente compreender da onde que veio esse sobrenome, entendeu? E aqui nessa representação aqui fica mais fácil de vocês estarem compreendendo. Então aqui estamos falando do Pedro, do nosso amigo Pedro, que está ali, já mostro ele para vocês. Então pensem aqui se fosse vocês, então quero que vocês façam essa relação, entendeu? Vamos lá. Aqui está o eu, então aqui seria quem? O Pedro.
o Pedro Henrique Monteiro. Aqui, a gente colocaria aqui ou a imagem ou o nome da nossa mamãe. E aqui, do nosso papai. Então, já sabemos aqui que eu estou aqui, o Pedro Henrique, então eu tenho o sobrenome. No caso do Pedro Henrique, ele só tem o sobrenome do papai. Mas a Laura, lembra da Laura que eu falei? Tinha o sobrenome do papai e da mamãe? Então, a gente só tem essa ligação aqui. Subindo mais um pouquinho, vem aqui. Aqui nós temos os avós paternos, ou seja, os pais do pai do Pedro. Então, aqui o Pedro Henrique, aqui a mamãe do Pedro, aqui o papai, aqui nós temos aqui os avós maternos. A professora veio para cá, mas vamos seguir aquela ordem que está aparecendo para vocês. Olha aqui, os avós maternos, que é o quê? O Joaquim é o pai da mamãe do Pedro. E temos a Fátima, que é quem? A mamãe da mamãe do Pedro. São os seus avós maternos, ou seja, são os avós por parte lá da mamãe de vocês. Do lado de cá, nós temos aqui o pai, certo? E temos aqui os pais do seu pai. Aqui nós temos aqui o seu Antônio, que é o pai do Pedro. Fácil e difícil? Não é difícil, preste atenção. Olha aqui, nós temos o casal, que é a Catarina e o Antônio, que são os pais do seu papai, Pedro. Olha aqui. Então, nós temos os avós paternos e temos os avós maternos, o papai e a mamãe. Então, aqui por essa árvore, a gente fez essa relação ali dos parentes da família do Pedro e a gente consegue compreender ali o porquê do nome. A professora falou que esse nome, Pedro Henrique, o papai dele que deu esse nome para o Pedro, ele quis homenagear o bisavô do Pedro. Nossa, agora me deu um nó na cabeça. Calma, a professora vai explicar. Então, aqui, o bisavô do Pedro, ele não entra aqui, que seria quem? Ou ele estaria mais aqui acima, ó, seria o bisavô. Aqui está os avós, mais acima, que não está aqui, seria o bisavô. Nem sei se ele ainda tem bisavô, mas foi para homenagear. Então, tem um porquê desse nome do Pedro Henrique. Então, além de ele levar aqui o sobrenome do papai, da mamãe, dos avós, né, tem aquela questão das características físicas também e pessoais. Né? Tem várias coisas aqui que engloba isso. E tem uma outra curiosidade que a professora está lembrando aqui agora. O Pedro Henrique, ele não poderia também ter o mesmo nome do papai dele? João Carlos? Poderia, não poderia? Você assim tem o mesmo nome do seu papai igualzinho? Poderia. Ou então, em vez de Pedro Henrique, ele não poderia se chamar João Carlos e terem o mesmo nome igualzinho? Filho e pai? Não pode? Você é igualzinho? Ah, e o que leva lá no seu nome? Júnior? Isso, pode ser colocado o Júnior ou filho para poder fazer essa diferenciação. Aí normalmente as pessoas chamam sempre de Júnior, não é verdade? Poderia também, não é o caso do Pedro, mas o Pedro também poderia ter o mesmo nome aqui do avô dele. E aí receberia o que no nome? O neto. Se tivesse o nome igualzinho ao do avô, aí receberia lá o nome, acrescentaria o neto para poder fazer essa diferenciação. Se identificaram aí? Acontece bastante, não é verdade? Então aqui a professora trouxe essa árvore genealógica para poder vocês conseguirem compreender um pouquinho. Além de tudo isso, tem as características pessoais. O Pedro, que é a criança que estamos falando hoje, o Pedro Henrique, ele falou assim, que ele é magro e alto porque ele puxou para o vô dele. O vovô dele, Antônio, que é o vô paterno, os avós paternos. Então ele fala assim que ele puxou a esse avô dele. Então por isso que ele é comprido, alto e magro. Ele contou também que ele gosta muito de pescar e dançar igual o pai dele. Mas puxou a timidez da mãe? Você acredita? Então ele pegou um pouquinho de cada um. São essas características pessoais.
Então, para que a gente possa fixar o conhecimento de tudo isso que a professora falou, venham aqui com a professora aqui para a mesa. Vem aqui. Vamos ver, nós falamos aqui do nome, do Pedro e da Laura, não falamos? Falamos bastante. Então, eu quero que vocês observem aqui. Aqui temos o Pedro, que a professora trouxe ali na imagem. Olha aqui que bonito, o Pedro. De máscara, bem bonitinho. E trouxemos também a Laura, que também falamos do nome dela. Laura Becker, lembra que falamos também no nome da Laura? E falamos das características físicas e pessoais. Então, aqui a professora trouxe. Nós vamos montar o Pedro. Olha aqui o Pedro. Ele é moreno, certo? Então, trouxe aqui o corpinho mais moreninho. O cabelo dele é todo cacheadinho. Então, aqui, o cabelinho cacheadinho. De quem será que ele puxou esse cabelinho cacheadinho? Pode ser que puxou para o pai dele, não pode ser? Pode ser que puxou para a mamãe. Os olhos do Pedro. Vejam aqui os olhos do Pedro. É mel, olha aqui, os olhos bem arredondados. Que mais? O Pedro, ele gosta muito do vermelho. Então, vamos vestir aqui ele com a camiseta vermelha e a bermuda vermelha. Ele gosta de andar de bermuda. Aqui ele está de uniforme porque está estudando, mas ele gosta bastante de bermuda. E o chinelinho dele? Olha aqui para combinar. Ai, será que é vaidoso? Olha aqui como ficou bonito o nosso Pedro. Observem. São características físicas, não é? Aqui o cabelo, ele puxou de alguém da família dele. Eu acho que foi do papai. A cor dos olhos. Aí esse gosto a preferência por essa cor vermelha. Pode ser que alguém lá da família dele também tenha essa mesma preferência, mas pode ser que seja também uma individualidade dele, não pode ser? Pode ser também. E a Laura? Olha aqui a Laura. A Laura clarinha, bem branquinha. Vamos montar aqui a Laura? A Laura é ruiva, então vamos colocar aqui o cabelinho ruivo para a Laura. De quem será esse cabelinho ruivo da família dela? Será que a vovó dela tinha um cabelinho ruivo? Pode ser. Os olhos dela é claro também, olha aqui. São verdes. Olha que bonito o olho da Laura. Olha. E a Laura também gosta de vermelho. Vamos colocar um vestidinho aqui na Laura bem bonito. Vermelho. A Laura tá magrinha. Tá magrinha que nem o Pedro. E a botinha dela. Olha aqui. Aqui. E aqui. Isso, montamos aqui. Então, percebam aqui, crianças, o que a professora quis trazer para vocês. Que nós trazemos ali, o nome é escolhido, sabemos disso. O sobrenome é algo que vem ali da nossa família, para a gente saber ali o grau de parentesco. Falamos das características pessoais que a gente puxa ali do papai, da mamãe, por isso a cor de cabelo, a cor de pele, né? Então, provavelmente na família do Pedro, há pessoas mais negras pela cor da pele dele. Aqui na família da Laura tem as pessoas da pele branca. Então, isso são coisas que vêm tudo ali da família da nossa família. Tem os nossos gostos ali pessoais que muitas vezes se casa ali bem certinho com o gosto ali do papai, da mamãe, então tem aquela afinidade, ok? Então vamos lá, aqui na tela com a professora, para poder ver se nós atingimos o objetivo de hoje, que é conhecer e relatar a sua história de vida e do seu próprio nome. Atingimos esse objetivo? Sim, e identificar as características físicas e pessoais. Falamos também das características físicas e pessoais. Então, nosso objetivo foi alcançado. Ótimo! Temos aqui, crianças, uma atividade para vocês estarem fazendo em casa, que papai e mamãe vai pegar lá na escola, impressa, bem tranquilo. Aqui tem os dados pessoais de vocês, que vocês vão pedir ajuda lá para o papai, para a mamãe, para quem estiver lá na casa com vocês, para colocar os dados pessoais de vocês, porquê do nome, porquê do sobrenome. Vocês vão entender ali o porquê que vocês têm esse nome e sobrenome.
E aqui a árvore genealógica que vocês vão estar construindo ali com auxílio de um responsável ali da casa de vocês. Da mesma forma que a professora montou com o Pedro, vocês tentam montar em casa com o papai e com a mamãe, tá bom? E, que triste, tá acabando, mas lembre-se que a cada dia escrevemos um pedacinho da nossa história e vocês escreveram agora mais um pedacinho da história de vocês. Crianças, fiquem bem, se cuidem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está aqui novamente para aprender e ensinar matemática com você. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Cada aula tem uma novidade, algo novo para a gente aprender. E sempre que nós estamos aqui, nós temos um objetivo. Qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos ver juntos? Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais. Então, hoje nós vamos trabalhar com números. E isso é muito bacana. Vamos ver assim, o que nós podemos verificar ainda com os números. Você tem treinado? Tem treinado contar na sua casa? Tem treinado a contagem? Vamos ver então. Hoje, para nos ajudar a esse início da nossa aula, sempre vem alguma coisa para nos dar alguma dica aí. E normalmente nós usamos textinhos curtos. Hoje nós vamos ver também uma parlenda que vai nos ajudar na contagem. Qual seria a parlenda de hoje? Olha, nós temos uma mão. E essa mão veio trazer uma parlenda que diz assim, vejam lá, ó. Dedo mindinho. Abra sua mão e vá acompanhando com seus dedinhos. Seu vizinho. Pai de todos, fura bolo e mata piolho. São os apelidos que os nossos dedinhos da mão recebem. E ele vem em forma de parlenda. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos na nossa mão. Aí nós temos uma contagem novamente. E a contagem vem nos dar algumas dicas. Nós temos maneiras diferentes de contar. Como será que nós podemos contar de diferentes maneiras o número 5? Veja lá, acompanhe junto com a professora. Olha o que apareceu na nossa tela agora. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Nós contamos novamente o número 5 em uma forma diferente, não foram com os nossos dedos. Vamos ver lá? Olha, apareceu de uma vez só 1, 2, 3, 4, 5 corações. 1, 2, 3, 4, 5. Número 5, que representa esta quantidade das carinhas dos emojis, dos corações, dos dedos, dos círculos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 raios. 1, 2, 3, 4, 5 riscos. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas de formas diferentes dispostas aqui. E aí nós temos o nome do número 5. Contamos várias vezes a quantidade 5. Será que nós conseguimos contar outro número? Vamos ver o que vai aparecer para nós agora? Olha lá, será que tem uma dica? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Contou junto com a professora? Chegamos no número 9. Então, nós estamos com a quantidade 9. Apareceu lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrelas. Um risco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, 9 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí nós temos alguns retângulos numa sequência que também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a representação do número 9. O nome dele, 9. Contamos a quantidade 9, representamos o número 9
de diferentes maneiras. Foi o 5, foi o 9 e agora, o que será que nós temos na nossa tela para a gente contar? Você me ajuda? Um sol, um bode, um dedo indicando alguma coisa, uma bola, um cubinho, uma nuvem. Cada coisa aqui está na quantidade 1. Nós temos aqui o número 1 e o nome dele, bem fácil da gente escrever, 1. Viram como a gente vai contando de modos diferentes e vamos contando a quantidade de formas diferentes? Será que só assim nós conseguimos contar? Vamos agora acompanhar outra coisa em forma de contagem, mas na bancada agora. Vamos sair da telinha, vamos lá. E aí, a gente vai contar de outras maneiras. Que outras maneiras será que nós temos para contar? Lá na tela, nós contamos quantidades do número 5, do número 9, do número 1, de formas e maneiras diferentes. Representamos esse número. E agora aqui na bancada, nós vamos ter a ajuda de algumas imagens para que a gente possa contar também. E você me ajuda aí de casa a contar? Vamos juntos? Vamos ver lá. Aqui nós temos alguns animaizinhos. Vamos lá. Vamos pegar aqui. O que nós podemos começar na nossa contagem? Aqui temos o quê? Uma abelha. Vamos lá? Uma, duas abelhas. Como nós temos duas abelhas, nós vamos colocar e marcar aqui as nossas abelhas. Eu tenho uma, duas abelhas. Eu usei uma pecinha colorida e na sua casa você pode usar uma tampinha colorida, alguma coisa. Então eu tenho aqui uma abelha, uma pecinha colorida, mais uma abelha, uma pecinha colorida. Uma, duas, uma, duas. Então as duas pecinhas também representam a quantidade 2. Eu vou colocar aqui na tabelinha. Veja que legal. A nossa tabelinha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Mas para preencher o número 2 eu só usei 2 bolinhas. Aqui eu tenho o número 2. Vejam lá que a gente vai treinando o número 2. A escrita do número 2, ele desce, o lápis não sai do papel até terminar a última curvinha. E ele é um número bastante elegante. Vejam só como ele desce e faz a curvinha. Treine isso em casa que você logo, logo vai estar bem craque nos números também. Vamos ver um outro número, uma outra quantidade, um outro bichinho. Vamos tentar o quê? Aqui vamos pegar a Joaninha que estava quase escapando. Vamos ver lá. Eu tenho uma, duas, três, 4 joaninhas. Então eu vou pegar lá 4 pecinhas coloridas para me representar a minha quantidade 4. Vou colocar bem em cima aqui da joaninha. 1, 2, 3, 4 joaninhas. Para eu colocar na minha plaquinha de quantidade, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 pecinhas coloridas. Preenchemos 4 círculozinhos aqui. E como será que eu escrevo o número 4? Olha lá, ó, 4 desce, vai para o ladinho, sobe e desce na mesma linha. Ele também é um número bastante elegante. Se eu pensar no número 4, parece até uma cadeirinha olhada de lado, de ponta cabeça. Vamos treinando essa escrita dos números para você ficar bem craque com os seus números aí também. Vamos contar uma outra quantidade de um outro bichinho? Vamos ver lá? Vou colocar aqui para você ir acompanhando. Qual bichinho será que nós vamos contar? Olha aqui, ó. Nós temos um grilo. Não tem mais nenhum, um grilo. Uma pecinha colorida, ó, um grilo, uma pecinha colorida. Ou se eu colocasse aqui, tá contando o nosso grilo. Aí vamos pegar a pecinha colorida, lá na nossa plaquinha, ela ocupou apenas um círculo. Um grilo, um círculo, uma bolinha. Como que eu escrevo o número 1? Vamos colocar lá, ó. E a escrita do número 1, ó, ele sobe e desce
num tamanho maior. Ele também, tem que tomar bastante cuidado para deixar ele bem bonito, bem feitinho esses números. Se a gente treinar, sempre nós vamos estar escrevendo os números de uma forma bem bonita, bem bacana. Aqui nós temos ainda outros animaizinhos, vamos ver lá. Pode ser o passarinho, pode ser a lesma, vamos pegar a lesma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, tem bastante lesmas. Vamos ver lá. Nós temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada imagem, uma pecinha colorida representando ela. Se eu for colocar aqui na plaquinha das quantidades, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase ocupamos todas, ficou somente uma sem ocupar ali. Então, deu 8 pecinhas. 8 lesmas, 8 pecinhas. E o número 8, como que eu escrevo o número 8? Não posso fazer duas bolinhas uma em cima da outra. O número 8, eu começo o número 8, ó, eu vou, desço, contorno, não tiro o lápis até eu terminar o traçado do número. Então, não posso fazer em duas vezes, eu faço uma vez só. Então, eu desço, subo e encontro novamente a minha pontinha. E aí, eu tenho o número 8. Vejam como os números são bem elegantes e bem legal da gente ir treinando e fazendo eles. Parece até um desenho. Vamos lá contar os passarinhos agora? Junto com a professora. 1, 2, 3. Eu tenho 3 passarinhos. Então, eu tenho a quantidade que representa o número 3. 1, 2, 3. Se eu for colocar agora na minha plaquinha, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho a quantidade 3. O número 3, como que eu represento o número 3? O símbolo numérico. Olha lá, o 3, ele faz uma curvinha e mais uma. Se eu fizer do lado contrário, eu vou fazer uma letrinha, a letra E. Então, eu tenho que prestar bem atenção para que lado eu faço esse traçado do número 3. Se você for prestando atenção, você não vai errar. Mas temos alguns animais ainda aqui para a gente fazer uma contagem. Vamos ver lá. Subindo aqui para você observar bem a tua contagem. Vamos lá. O que nós temos aqui? Olha o caracol. Vamos contar lá o caracol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 caracóis. As pecinhas coloridas que representam cada caracol. Vou colocar bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pecinhas. Se eu for colocar na plaquinha das bolinhas a quantidade, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa, tem gente contando junto comigo e não erra nenhum número. Parabéns. Vamos lá. A escrita do número 6. Olha lá, ele desce e faz uma voltinha. Dava até para dizer que é uma barriguinha. Se eu não errar no meu traçado, o meu número 6 também fica bem bonito, bem elegante. Os números têm uma elegância na escrita, as letras também. Se você caprichar sempre, fica muito bem feito, bem bonito os seus números. Mas ainda temos uns animaizinhos aqui pra gente contar. Vamos ver qual seria o nosso próximo animalzinho lá. Olha, aqui nós temos umas formigas. Vamos contar as formigas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 formigas, pequenininhas, mas tem uma quantidade bem grande. Então, vamos lá. Representando com as pecinhas coloridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pecinhas. Se eu for tirar daqui e colocar na minha plaquinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ocupou todos os espaços. Lembra quando a gente contou lá no começo as bolinhas vazias? Nós vimos que os círculos vazios eram 9. Então, a quantidade 9 preencheu toda a minha plaquinha. Como eu escrevo o número 9, ó, ele faz a barriguinha. Aqui seria uma cabecinha, né? E desce para baixo. Eu não posso tirar o lápis depois que eu começo a escrever o meu número, porque senão ele fica com uma falha. E para ele ficar bem bonito, quando eu começo a traçar o meu número, eu não tiro mais o lápis do papel até terminar o meu número escrito. Então, nós temos aqui o número 9. E ainda temos aqui alguns bichinhos para nós contarmos. Vamos ver lá? Nós temos aqui borboletas e temos minhocas. Vamos contar primeiro as borboletas coloridas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borboletas. Será que nós temos 7 pecinhas coloridas? Vamos representar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pecinhas coloridas. Colocando na nossa plaquinha, com 9 círculos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preenchidos. Então, temos a quantidade 7, 7. E aí, nós temos o número 7. Número 7, vai pro lado, desce e depois corta aqui o meio. Normalmente, nos livros, a gente não vê esse detalhezinho, mas é bem importante, porque aí nós estamos escrevendo o número de forma cursiva correta, né? Então, o 7 com um risquinho. Deixa ele bem bonito, bem feitinho. Muito capricho na hora de traçar os números. Como nós tínhamos ainda a minhoca, vamos contar. Quantas minhocas será que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 minhocas. As pecinhas coloridas, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Para cada figura, uma pecinha colorida. Para cada imagem. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho o número 5. O 5, ó, desce e faz uma curva, mas não encontra, não fecha. Então, ele vem para o lado, desce novamente, faz a curvinha, mas não fecha. É o número 5. Tem que fazer ele bem bonitinho, para que ele não fique parecendo uma outra coisa, uma outra letra, certo? Então, nós temos aqui diversas quantidades que nós representamos de maneiras diferentes, com as pecinhas coloridas e com os bichinhos. E escrevemos também, colocamos aqui a escrita do símbolo numérico de cada quantidade. Mas acontece que se eu olhar todos esses números aqui, eles não estão em ordem. Lembram disso? Que nós trabalhamos em uma das aulas antes sobre a sequência, a ordem numérica? E aí, como que nós vamos organizar a ordem numérica? Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, olhando
os números. Qual dos animais tem em maior quantidade? Você consegue observar? Muito bem! Quem disse que são as formigas, acertou. Eu posso ver porque tem mais formigas, né? A linha das formigas está maior e também a plaquinha foi ocupada todas as peças, não sobrou nenhuma em branco. As outras sempre sobrou. Então, o que tem a maior quantidade é o número 9. E se eu perguntasse para você que está bem atento, prestando atenção, qual dos animais tem menor quantidade? Legal, é o grilo. Só tem um grilo. Só ocupou uma casinha aqui na nossa plaquinha, um círculo vazio na nossa plaquinha. Então, o número 1. Nós sabemos que a maior quantidade é o 9 e a menor quantidade é o 1. E para eu organizar numa sequência a ordem, qual seria? Se eu vou começar do que tem a menor quantidade, o menor número, qual é o primeiro que eu vou colocar na minha sequência? É o número 1. Então, vamos pegar o número 1 e vamos colocar ele em primeiro lugar. Então, está aqui o número 1, o primeiro. E aí, vamos aproveitar e vamos colocar aqui do ladinho do número 1 o nome dele. O nome dele, 1. Depois, nós vamos contar o que tem. Depois do 1 vem o número 1, 2. Muito bem, vamos encontrar o número 2 aqui nas nossas tarjinhas. Ó, aqui temos o 4, então não, o número 2. Vamos tirar o número 2 e vamos colocá-lo na sequência, na ordem numérica. Aqui nós temos o 2. Depois do 1, 2. Aumentou mais uma quantidade. Então, vamos colocar aqui do lado o nome dele, que é o nome número 2. Aí, nós vamos prestando atenção e aprendendo aí algumas coisinhas novas. Daí, você já pode começar a treinar para escrever esses números. Depois do 1, 2, agora vem o número, ó, 1, 2, 3. Então, a quantidade 3. Vamos encontrar a quantidade 3. Ó, 4, este aqui, 8. E aqui, 3. Então, o número 3. Vamos tirar da nossa ordem e vamos organizar o número 3. Então, temos aqui a quantidade 3. E como escreve o nome do número 3? Vamos colocar aqui do lado? 3. Então, nós temos a quantidade de passarinhos 3, pecinhas coloridas 3, o número 3 e o nome dele 3. Depois do 3, nós temos 1, 2, 3, 4. Aonde está o nosso número 4? Vejam que ele está até organizado, o número 4. Já está aqui na nossa sequência. 1, 2, 3, 4. 4 pecinhas coloridas, o número 4. E aí o nome do número 4. 4. Vejam lá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Depois do 4, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos quantidade 5 e o nome dele 5. Depois do 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós precisamos usar a outra mão agora, 6. Então, o 6 aqui na nossa sequência, 6. E o nome dele, 6. Depois do 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7. Aqui o 9, nós tínhamos tirado o 8 e o 7 está aqui. Vamos colocar o 7 na nossa sequência, 7. E o nome do número 7. Depois do 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vem o número 8. A quantidade 8 nas pecinhas coloridas, o número 8, falta o
o nome do número 8. E nós tínhamos também as nossas formigas que representavam o número 9. E aí nós temos o nome do número 9. Então aqui nós organizamos a nossa sequência do número menor para o número maior e aí o nome de cada um dos números. Deu para a gente acompanhar? Compreendemos? Então vamos ver o que será que nós aprendemos hoje na nossa aula? Hoje nós aprendemos contagem utilizando as diferentes estratégias, com materiais diferentes, ler e comparar quantidades, que nós lemos lá no início, ordenar números, que nós organizamos a ordem, a sequência, e você sempre atento, ajudando em todos os nossos momentos, porque você está contando junto com a professora. Conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era ler, escrever, comparar e ordenar números naturais? Sim, conseguimos, porque nós fizemos todas essas atividades. Nós lemos, nós escrevemos, nós comparamos e ordenamos os números naturais. E aí? Toda aula vem junto uma tarefa para ser realizada em casa. Qual seria a nossa tarefa? Nós temos alguns animais, um quadro com diversos animais, eles estão distribuídos aleatoriamente e eu preciso fazer a contagem desses animais. Conte os animais de cada espécie e registre a quantidade abaixo, pintando um quadradinho para cada animal. Depois escreva o numeral correspondente. Se eu conto lá um cachorrinho, eu vou pintar aqui um quadradinho representando o cachorrinho, que nem é quando a gente usou as pecinhas coloridas para representar cada um dos bichinhos na bancada. Então posso também pintar o bichinho e pintar o quadradinho. E depois no finalzinho eu represento ali o número que representa essa quantidade que eu pintei. Combinado? Capriche na sua tarefa, entregue a sua tarefa sempre muito bem feita para a sua professora e treine a contagem e agora também comece a treinar a escrita desses números corretamente. Conto com você na próxima aula. Até lá!